E eu vou propor uma coisa diferente da anterior. Eu estou acompanhando a apostila com vocês, certo? A gente vai fazer todo o acompanhamento da apostila. E temos uma parte que é a parte de ortografia. Na aula anterior eu expliquei as partes da gramática. Eu expliquei primeiro fonética e fonologia e fiz completa com vocês. Fonética e fonologia, fui desde ensinar quais são os fonemas, fazer separação de sílabas, sílaba tônica, regra de acentuação, ok? Teoricamente hoje seria o quê? Teoricamente hoje seria ortografia, mas aí nós temos que dar um esclarecimento sobre ortografia. Os alunos sempre falam que ortografia, professor, ortografia é muito difícil, eu nunca sei se escreve gente com G ou com J, pessoa com C cedilha, tal, porque ortografia tem muita regra. Bem, quem falar que ortografia tem muita regra realmente não entende nada de língua portuguesa. Ortografia não tem regra nenhuma. Nenhuma. Mentira, tem a regra M antes de P e B, essa vocês devem conhecer, M antes de P e B. Essa é a regra da ortografia. Tem uma regra também que palavras de origem tupi-guarani é com J, entendeu? Com X, mas essa também não é muito útil. Ortografia, fiquem chocados com isso, ortografia é memorização. Entendeu? Por que pessoa escreve com 2 S? Por causa de uma tradição histórica. Entendeu? Porque gente é com G? Por causa de uma tradição histórica, porque vem do latim, o latim era com G, continua escrevendo hoje em dia com G. Então, ortografia é uma questão de memorização. Entendeu? Memorização. Se você foi bem alfabetizado, quando você errava, normalmente a professora fazia um ditado, ela ditava as palavras para você e depois pedia para grifar as que fossem erradas e você tinha que repetir 5 vezes a que você errasse. Não mudou nada. Ortografia você se aprende por repetição. Exercícios de repetição. Então, se você troca a letra hoje em dia, então você tem um sério problema. Você vai ter que conseguir uma pessoa. E normalmente quem troca a letra eram pessoas que tinham língua presa, pessoas que tiveram realmente uma alfabetização ruim. A regra continua sendo a mesma. Se você troca a letra, você vai ter que achar uma pessoa que dite para você. Que pegue um dicionário e misture palavras com G e J, dite para você, você escreve e quando você errar, você vai copiar de novo. Ok? Ainda bem que tem uma coisa chamada Word hoje em dia que também acontece isso. Word não, o celular também faz isso. Você digita uma palavra e quando ela está errada, faz o quê? Grifa de vermelho, o que mostra que você errou alguma coisa, trocou uma letra. Então, por causa desses programas, as pessoas estão aprendendo com que letra escrevem. Então acontece isso. Mas, se você erra muito palavras com G, J, 2S, cedilha, só exercício de repetição. Então você vai ter que ter uma pessoa que dite para você, que faça ditado para você, e a partir desse ditado você vai ter que ficar repetindo mecanicamente 5 vezes aquilo que você errar. Não existe outro método de aprender ortografia. Professor Eduardo, se eu ler bastante eu vou aprender ortografia? Não, leitura não te dá ortografia, não te ajuda em ortografia. Ela vai te dar vocabulário, então vai ajudar na semântica, você vai adquirir muito vocabulário, sem precisar pegar o livro, ficar abrindo dicionário todo o tempo. Entendeu? Porque pelo contexto, quando você lê muito, pelo contexto você vai entendendo o sentido das palavras. Ortografia ajuda também o ritmo, você aprende onde colocar ponto final, onde colocar vírgula, onde colocar ponto e vírgula. Então ele te dá isso também. Quem lê bastante escreve melhor, isso não existe dúvida. Mas ortografia, exercício de repetição. Isso quer dizer que o professor Eduardo não vai dar nenhuma aula de ortografia? Não, vou fazer uma aula de ortografia para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa apostila que vocês têm e vou separar aquilo que eu sei que o que mais cai, que é mais complicado e que funciona como pegadinha. Então eu vou fazer uma aula só sobre isso e vou passar para vocês. Hoje a nossa aula é sobre morfologia. O professor Eduardo vai falar de morfologia. E morfologia é uma parte problemática, é uma parte muito extensa da gramática. A morfologia é uma parte bastante extensa e ela abrange 2 pontos. Na aula anterior eu fui explicando as partes da gramática. E quando eu falei sobre morfologia, eu falei o que para vocês? Falei que a morfologia trata da formação e classificação das palavras. É bom que vocês anotem isso, tá? Morfologia trata da formação e da classificação das palavras. Portanto, a morfologia trata de palavra a palavra. Não é a união de palavras, mas a palavra individualizada, palavra por palavra. Então, a morfologia trata da formação, ou seja, como você forma uma nova palavra.
Entendeu? Como que você forma uma nova palavra. Então, formação. E também classificação. Qual é o nome dessa palavra? O que essa palavra faz na frase? Não é isso? Então, morfologia trata da formação e classificação das palavras. Eu vou começar falando de classificação, porque é uma das coisas mais cobradas de vocês. E então eu começo com classificação. Depois eu vou separar algumas partes da morfologia que são mais complexas, porque vocês sabem que tudo é impossível. É impossível vir aqui no sábado, fazer 2 aulas e correr com vocês 11 anos de matéria. Isso é uma impossibilidade. E isso vocês também têm que entender o seguinte: quando você estuda para uma prova, para um concurso, você tem que focar aquilo que mais cai. Então é importante que vocês vão lá na internet, baixem as provas dos anos anteriores do concurso que você vai fazer e leiam as provas, pelo menos dos 3 anos anteriores. Vejam as provas com atenção, essas provas. Vejam o que sempre se repete. Se em todas elas cair a crase, você vai ter que estudar crase. Simples assim. Os verbos que mais caem: o verbo haver, o verbo ser, estar, o haver, o ter, os derivados do ter, os derivados do por, compor, repor. Bem, isso cai em todos os concursos, só você analisar a prova. Então é isso que você vai estudar. Então você sempre foca aquilo que mais cai na prova, porque estudar tudo é impossível. Aí o sujeito tem que ser burro para imaginar que ele vai conseguir revisar 11 anos de escola. 11 anos de escola é impossível. Então, quando você vai fazer uma prova, a primeira coisa é: qual o concurso que eu vou fazer? Entra lá no Google. Hoje você pode fazer isso. Entra lá no Google, baixa as provas dos anteriores, senta e veja o que se repete. O que se repetiu nas 3 últimas provas, pode ter certeza que vai continuar se repetindo. Então é isso que você vai focar. Isso é uma questão de inteligência. Então você foca o que cai. Tá bom? Você vai estudar crase? Não existe nenhuma prova que não caiu crase. Se você não estudar, você é burro. Entendeu? Então você tem que focar aquilo que cai. Sempre aquilo que cai. E é isso que eu estou fazendo aqui a aula com você. Tudo o professor Eduardo não vai fazer. Por isso que eu falei de ortografia. Entendeu? Ortografia, impossível. Impossível você tentar memorizar todas as letras. Impossível. Tá? Mas tem aquelas palavras que mais caem, que eles fazem de pegadinha. É essa que você foca. Então vamos voltar aqui. Morfologia é muito importante. Entendeu? Uma das coisas mais importantes, vão ter questões de morfologia. Então, o que eles cobram de vocês? Que vocês saibam classificar as palavras, sabem reconhecer as palavras. Então, vamos lá. Morfologia trata da formação e classificação das palavras da oração. Primeira coisa, você tem que saber o que é classificar. Classificar é colocar dentro de uma classe, o nome já diz, né? Classificar é colocar numa classe. Mas para você classificar alguma coisa, você tem que ter um critério. Se não há critério, não há classificação. Ok? Só existe classificação se houver critério. Eu tenho uma sala com vários alunos, eu falo de um lado meninos, de um lado meninas. Eu tenho um critério aí, que é o critério de gênero. Não é isso? De um lado meninos, de um lado meninas. Tá aí, é um critério. Sem critério, não existe classificação. Eu posso fazer uma classificação dentro da classificação? Claro que posso. Dentro daquele grupo de meninos, eu falo meninas com cabelo comprido, meninas com cabelo curto. Entendeu? Depois ainda posso fazer novos critérios. Meninas que usam óculos, meninos que não usam óculos. Tá vendo? Então eu posso fazer classificação dentro da classificação. E é exatamente o que a morfologia faz. E as palavras podem ser classificadas de vários critérios. Por exemplo, nós fizemos isso semana passada. Então, qual era o critério de classificação da fonética? Tem vários, na verdade tem vários. Então, uma era pelo número de sílabas, lembra disso? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Qual é o critério de classificação aqui? Pelo número de sílabas. E a acentuação? Pela sílaba mais forte. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. 3 critérios só. Tá vendo? De classificação. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona, não existe outra possibilidade. Ok? Na morfologia, qual o critério de classificação da morfologia? Na morfologia, as palavras são classificadas quanto à sua função. Entendeu? Então, anotem isso para você lembrar, para você não misturar as coisas. Na morfologia, as palavras são classificadas quanto à sua função. Ou seja, para que serve essa palavra na frase? Entendeu? Então, elas são classificadas quanto à sua função. Então, imagina, eu tenho todas as palavras da língua portuguesa e eu preciso classificar essas palavras. Agora, eu sei o critério. Qual é o critério?
a função da palavra. Então vamos entender isso? Quando eu falo de função é um pouco complicado, né? Porque se eu mostrar essa caneta aqui para vocês e perguntar qual é a função dessa caneta, você vai olhar para mim e falar assim, escrever. Muito bom. Se eu mostrar um óculos, corrigir um defeito de visão. Se alguém que falar que óculos é para enxergar é maluco, porque o óculos não enxerga, o óculos é para corrigir um defeito de visão. Uma camiseta, então para se proteger, entendeu? Para cobrir o corpo. Então, quando é uma coisa concreta, é muito fácil classificar. Agora imagina que eu falo assim, classifico estou. Muito abstrato, por isso a dificuldade das pessoas. Então nós temos que entender esses critérios de classificação, entendeu? Então vamos para os critérios de classificação. As palavras são classificadas quanto à sua função. Imagina que eu tenho todas as palavras da língua portuguesa e eu tenho que classificar. Bem, a primeira coisa que a gente aprende quando vai classificar uma palavra é quantas são as funções das palavras, quantas são as possibilidades das palavras. O sujeito pega todas as palavras e ele observa, os gramáticos fizeram isso, né? E observaram que existem 10 funções. 10 funções. Depois a gente vai falar isso é um pouco polêmico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês devem lembrar disso, que vocês estudam isso desde a 5ª série. Essa matéria você começa a estudar na 5ª série, vai até a 8ª e repete tudo no 1º, 2º, 3º ano. Ok? E as pessoas erram. É impressionante. A primeira função da palavra é o artigo. Ok? Artigo. Então vamos supor que o sujeito tem que classificar, ele pega um armário de metal, de aço, e tem 10 gavetas, porque ele vai precisar de 10, são 10 classes gramaticais na língua portuguesa, 10 classes gramaticais, tá bom? Então a gente também chama, essa parte da morfologia a gente também chama de as classes gramaticais. As classes gramaticais são 10, ok? Então você precisa de um armário de aço com 10 gavetas. Você é extremamente inteligente. Você sabe que na hora de você pegar as palavras e colocar dentro das gavetas, imagina que eu te dou um dicionário com todas as palavras. Você tem que ir e fala assim, classifica essas palavras aí. Você tem que saber exatamente em qual das gavetas colocar cada uma da palavra. De acordo com o quê? Da função dela. Ok? Então, você está lá com um armário, com 10 gavetas, você tem que colocar as palavras no lugar certo, você está com todas as palavras no dicionário. E você pode se perder, pode se confundir. Então, para você não se confundir, você numera as 10 gavetas. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente numerar as 10 gavetas. Você dá um nome para cada uma das gavetas. E através desse nome, você vai lembrar qual é a função da palavra. O primeiro é artigo. Porque dentro de todas as palavras da língua portuguesa, existe uma palavrinha chamada artigo, que ela não serve teoricamente para nada. Ela só serve para acompanhar outras palavras, acompanhar fundamentalmente o substantivo. Ela só serve para acompanhar. É um artiguinho, entendeu? É um artigo. É um batom que a menina passa, um brinquinho, entendeu? É um broche. Um artigo, acompanha. Se você ficar sem aquilo, você morre? Não. Ele só acompanha. O nome disso é artigo. Mas os artigos são muito importantes. Os artigos são 2 tipos. Eles podem ser os artigos definidos ou os artigos indefinidos. Os definidos são o e a, e os indefinidos são um e uma. Ok? São esses. Agora eu pergunto para vocês, qual é o plural de o? Plural de o? Os. Plural de a? As. Plural de um? Uns. Plural de uma? Umas. Tá vendo? Esses são os artigos. Só esses são os artigos na língua portuguesa. Mas e o e, professor? Não é porque é curto que é artigo. Pelo amor de Deus, não mata o professor de vergonha. O e não é artigo, ou não é artigo. Os artigos são o, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Aprendam a repetir em voz alta. Se você aprende a repetir em voz alta, você memoriza. Ok? Então, o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Esses são os artigos da língua portuguesa. Eles servem para acompanhar outras palavras, acompanhar o substantivo. Eles têm a capacidade de transformar qualquer palavra em substantivo. Então, por isso você fala assim, amor é substantivo. Então, você fala o amor. Entendeu? A razão, tá vendo?
Tá vendo que não tem nada a ver com sexo. Pelo amor de Deus, não mata o professor de vergonha. A gente está falando de gênero. Gênero. Não confunda gênero com sexo. Não confunda. Por exemplo, o sol. O sol é masculino ou feminino? Ninguém imagina que o sol tenha sexo. Você fala a sol ou o sol. O sol. Então, o sol é masculino. Entenderam isso? Razão. Razão é masculino ou feminino? Você fala o razão ou a razão? A razão. Então, a razão é feminino, entendeu? Gênero feminino, tá? Cuidado que tem pessoas que confundem. Por exemplo, você está numa sala de aula e você fala assim, eu gostaria que as alunas fossem até o balcão. Quem é que vai sair da sala? As mulheres, as alunas. Agora, se eu entrar na sala e falar assim, eu gostaria que os alunos saíssem da sala, quem é que vai sair? Todos. Todos. Então, você tem que entender que o "o", no final das palavras em português, não é masculino. Ok? O "o" é neutro. Acho que vocês vão ficar chocados com isso. Quando eu falo assim, os brasileiros pagarão mais impostos esse ano, não são só os homens que vão pagar mais impostos, são homens e mulheres. Entendeu? Os candidatos à vaga podem entrar agora. Os candidatos vão ser homens e mulheres que vão entrar numa sala. Entendeu? O "o" em português é masculino. O "a" é predominantemente feminino. O "a" sim é um indicativo de gênero feminino. Não confundam, tá bom? É claro que existem os sobrecomuns, os comuns de dois, entendeu? Então tem uns que são definidos pelo artigo. O fã, a fã. Agora tem palavras que só tem um gênero, que serve para homem e para mulher. O cônjuge. O cônjuge, tanto pode ser a vítima foi um homem, a vítima foi uma mulher. Embora aparentemente esse "a" esteja no feminino, não. Esse daí é o sobrecomum. Tem o comum de dois, que você muda o artigo, e o sobrecomum. A gente vai falar isso depois quando eu for aprofundar. Não quero aprofundar hoje. Hoje eu quero que vocês entendam as 10 classes gramaticais. Esse é o desafio. Essa matéria você passa quinta, sexta, sétima série para saber as 10 classes gramaticais. O professor Eduardo vai fazer nessa aula. Então os artigos são esses: o, a, os, as, uma, uns, umas. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. O definido é quando eu sei quem fez a ação, entendeu? Eu sei, eu conheço. Vamos supor, tá uma mesa, uma família reunida, o menino vira pro pai e fala assim: ô pai, uma mulher estava procurando o senhor. Uma mulher estava procurando o senhor. Esse menino conhece essa mulher? É familiar para ele? É definida para ele? Claro que não. Só pelo artigo a gente já percebe isso. Um cara ligou para você. Essa pessoa que está falando isso conhece esse cara? Claro que não. Porque uma indefinido. Uma mulher ligou para o senhor, pai. Aí ele pergunta: que mulher? Uma mulher aí. O pai nunca vai saber. Tá bom? Agora, olha, observe. A filhinha que estava lá na mesa vira pro pai: papai, foi a loira peituda. A loira. Quando a menininha fala a loira peituda, a menina já viu essa mulher? Conhece essa mulher? É definida? Claro que sim. Tá bom? O artigo também tem um poder muito interessante, que ele pode singularizar. Ele pode destacar um elemento, tá bom? O artigo também tem essa capacidade. Por exemplo, a menina recebe um chamado lá, a amiga comunica assim: um cara ligou para você, um cara, indefinido. Que cara? Foi um Roberto aí. Aí ela fala assim: o Roberto não é um cara, o Roberto é o cara. Tá vendo a diferença? O singulariza. Ronaldinho não é um fenômeno, Ronaldinho é o fenômeno. Então o artigo tem esse poder também. O artigo transforma qualquer palavra em substantivo: o amar, o querer. Entendeu? O brasileiro, tá vendo? Brasileiro é adjetivo. O homem brasileiro, o cidadão brasileiro, a obra brasileira. Brasileiro é um adjetivo, mas quando eu falo o brasileiro, virou substantivo. Tome cuidado com as pegadinhas. Quando eu estiver explicando o adjetivo, eu explico melhor para vocês as pegadinhas, os perigos do artigo. Então esses são os artigos definidos, são o, a, os, as. Quando está definido para mim, eu tenho certeza, clareza daquilo. E indefinidos quando eu não tenho clareza daquilo, de quem seja o sujeito, o indivíduo ou o produto. Aí nós temos o artigo. Depois do artigo vem a segunda classe gramatical, que praticamente 40% das palavras na língua portuguesa são substantivos. Pelo amor de Deus, não vai colocar acento nessa palavra. Eu vejo alunos colocando acento na palavra, é uma vergonha. Substantivo, tá bom? Substantivo tem esse nome porque ele é a substância, é aquilo que é principal. Tudo que existe tem nome. O que não existe não tem nome, ok?
Professor, mas... o que não existe não tem nome. Mas o diabo? O diabo tem nome? O diabo não existe, depende. O conceito de diabo, a ideia de diabo existe. Então, diabo é substantivo. Se for um conceito, pode ser um sentimento, uma emoção, amor, ódio, rancor, entendeu? Pode ser uma sensação, frio, calor, angústia. Se for nome de alguma coisa, substantivo. Porque vocês vão ter várias definições. Então, tem os professores que fazem assim. Substantivo é o termo gramatical que designa os seres animados e inanimados. É muito bonito, tá bem gramatical, só que o concurso que você vai fazer não vai pedir definição para você. Entendeu? Então, ficar decorando essas definições rígidas, que não te diz nada, é perda de tempo, é burrice. Substantivo, a melhor definição que você vai ter de substantivo é o seguinte: substantivo é o nome das coisas. E quando eu falo coisa, qualquer coisa. Substantivo é o nome das coisas. Pode ser um lugar, pode ser um território, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma sensação. Se é o nome de algo, é substantivo. Então a melhor definição que você vai ter de substantivo é o nome das coisas. Vocês vão perceber que eu vou fazer definições muito simples para vocês, porque eu quero que vocês entendam, entendeu? Eu quero que vocês assinalem a alternativa certa. Então não adianta você ficar, substantivo é o termo gramatical que designa os seres animados, porque isso não cai em uma prova. Entendeu? Isso é coisa de colégio, de estupidez de colégio, que os professores pedem para o aluno memorizar. Memorizar não significa saber, não significa entender. Você tem que compreender. Substantivo é o nome das coisas. Se for o nome, pode ser Eduardo, a profissão, professor, ok? Então, pode ser a cidade, aqui no caso São Paulo, entendeu? Pode ser o estado de São Paulo, pode ser o país Brasil, pode ser o continente... Continente? América, ok? Não é América do Sul não, o continente é América, tá? Os americanos acham que é só deles, mas o continente é América, ok? Como existe a Europa, como existe a Ásia, como existe a África, tá bom? Ninguém fala Europa do Sul e Europa do Norte, o continente é Europa, o continente aqui é a América, nós estamos na América, ok? Continente americano. Então, substantivo é o nome das coisas. Tem que memorizar isso. Substantivo é o nome das coisas. Pode ser, então, uma coisa concreta, pode ser uma obra, o nome de um livro. Olhai os livros do campo. É enorme, mas é o substantivo, é o nome daquela obra. Ok? Lembrando sempre que vocês vão ter que lembrar do que é próprio, do que é simples. Lembra disso, principalmente que vocês vão escrever a redação. Tá? Lembrem disso, pelo amor de Deus, não cometa esse tipo de falha numa redação. Escrever o nome de um estado com letra minúscula, o nome de uma obra com letra minúscula, tá? Perigosíssimo. Às vezes a maiúscula e a minúscula altera o significado da palavra. Então uma coisa é estado com letra minúscula, uma coisa é estado com letra maiúscula. Entendeu? Então, estado com letra minúscula é São Paulo, é general. O estado com letra maiúscula é o país, entendeu? É a organização político, geográfico, social. Então tome cuidado, letra maiúscula e minúscula não podem ser usadas de forma aleatória num texto. Tome muito cuidado com isso. E quando fizer a redação, lembrem disso, tem que ter parágrafo. Redação sem parágrafo eles nem corrigem, lembrem disso. Tá? Não tem obrigação, se não tiver o parágrafo na redação, não tem obrigação de corrigir. Estado só quando for o país. Entendeu? Por exemplo, o estado tem um compromisso com sua população. Esse estado é letra maiúscula. Entendeu? Vários estados estão ameaçados atualmente, sei lá, pelo vírus. Aí letra minúscula. Tá vendo? Estado genericamente, o estado país, letra maiúscula. Cuidado que letra maiúscula e minúscula às vezes tem significado diferente. Tem eventos que são obrigatórios colocar em letra maiúscula. Revolução Industrial é obrigatório colocar com letra maiúscula, não é uma opção. Entendeu? Então, eventos históricos, letra maiúscula. Então, cuidado com isso. Maiúsculas e minúsculas não podem ser usados de forma aleatória, tá? Então, substantivo é o nome das coisas, tá bom? Vocês veem, eu quero fazer o painel inteiro, depois eu vou voltar e aprofundar aquilo que é mais importante. Então, por enquanto, eu quero que você entenda a diferença entre cada um deles. O artigo, então, acompanha, os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. Substantivo é o nome das coisas, memoriza isso. Substantivo, nome das coisas. Tem que ser assim. Martelado, substantivo, nome das coisas, porque assim você memoriza, você não esquece mais. Substantivo, nome das coisas, tá bom? Pode ser nome de uma sensação, de uma pessoa, de um lugar e assim por diante. Depois, adjetivo. O nome adjetivo veio do seguinte: ad quer dizer para em latim, jetivo veio de ject, é uma coisa que é lançada para outra.
É uma palavra que é lançada e que fica ao lado da outra. Por que isso? Porque o adjetivo não tem independência. Qual a melhor definição de adjetivo? A melhor definição de adjetivo é o seguinte: adjetivo é a qualidade das coisas. Aquilo que liga um atributo. Não. Adjetivo é a qualidade das coisas. Memoriza dessa forma que fica mais fácil você entender. Qualidade das coisas. O adjetivo é a qualidade das coisas. E como eu falei para vocês, o adjetivo é uma palavra que é lançada para outra. Portanto, ele não tem independência. Eu não posso chegar para você e falar assim: gente, eu encontrei uma bonita na rua. Eu encontrei uma bonita na rua. Entendeu? Encontrei uma... Não faz sentido. Eu comprei um verde. Eu economizei, comprei um verde. Não faz sentido, porque o adjetivo é uma palavra dependente, entendeu? Se ela se tornar independente, ela não é adjetivo. Exemplo. Eu estou falando isso porque essa é a grande pegadinha do vestibular, tá? Vestibular, do concurso. Essa é a grande pegadinha. Por exemplo, quando eu falo carro velho. Carro é substantivo porque é o nome, velho é adjetivo. Ok? Agora, se eu falar para você, eu encontrei um velho na rua, velho não é adjetivo, porque velho passou a ter outro significado, ok? Nesse contexto, nessa frase, eu encontrei um velho na rua, velho se tornou substantivo. Eles fazem isso o tempo todo com vocês. Eles pegam um texto, eles grifam uma palavra que tem dupla classificação para você ficar confuso e você errar. Entendeu? Então você tem que entender a diferença. Se ele tiver independência, ele não é mais adjetivo. Ele só é adjetivo quando estiver dependente de outra palavra. Entendeu? Vestido velho, entendeu? Pessoa velha. Agora, se eu falar assim, minha velha contou um segredo. Tá vendo? Pode colocar um texto assim: minha velha me contou um segredo. Minha velha aí não é adjetivo. Velha é substantivo. Você está se referindo à sua avó ou à sua mãe nesse contexto. Tá bom? Então tomem cuidado. E às vezes, por exemplo, tem pegadinhas assim, fantásticas. Eles colocam, por exemplo, Iracema. A morena virgem dos lábios de mel. Tudo é adjetivo. Morena, virgem. Morena é cor. Virgem é transitório. Entendeu? Então, tome cuidado com o adjetivo. Agora, se eu faço assim, eu encontrei 5 morenas na praia, aí morenas deixou de ser cor, passou a ser substantivo. Tá bom? Então, é muito interessante isso, porque algumas palavras, não são todas não, algumas palavras que são adjetivo podem se transformar em substantivo. Você tem que ver no contexto da frase. Toda essa classificação aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, é contextual. Você tem que analisar na frase, tanto que a prova eles colocam um pedaço de texto, grifam várias palavras e pedem para vocês classificarem embaixo. As palavras grifadas no texto correspondem aí tá lá, substantivo, adjetivo, numeral. O legal disso aqui é que por eliminação você consegue chegar à resposta. Se você tiver algumas certezas, você chega facilmente por eliminação às respostas. Tá bom? Então, adjetivo é a qualidade das coisas. Adjetivo é a qualidade das coisas. Tá bom? Aqui dentro do adjetivo vai ter graus, por exemplo, que o substantivo não tem. O grau do superlativo, o grau do comparativo. Tá bom? Então, muito bela, belíssima. Muito feia, feíssima. Muito esperta, espertíssima. Tá vendo? Isso é um grau de superlativo. Os alunos esquecem isso e por isso caem nas provas. Tá bom? O adjetivo ele é perigoso, porque às vezes ele altera o significado, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, nesse conjunto, é muito bela, belíssima, muito esperta, espertíssima. Agora, por exemplo, se você pensar em graus, por exemplo, graus que acontecem muito no grau do substantivo. Às vezes você usa um aumentativo, mas ele não tem sentido de tamanho. Ele altera o sentido da palavra. Você toma cuidado com isso. Por exemplo, as patricinhas. Patricinhas não são patrícias pequenas. Entendeu? Patricinhas passou a ser um adjetivo. Tome muito cuidado com isso. Depois a gente vai voltar a esse tema. Então, adjetivo é a qualidade das coisas. Entenderam? Adjetivo é a qualidade das coisas. Depois do adjetivo qualidade das coisas, numeral. Numeral, professor, é uma palavra que indica números. Não, isso não é possível você falar um negócio desse. Uma explicação que explica a si mesmo não faz sentido. Numeral é uma palavra que indica quantidade.
ok? Quantidade. Mas isso é mentira. Por que isso é mentira? Se eu falo para você que eu moro no 6º andar, significa que o prédio só tem 6 andares? Claro que não, isso não faz sentido. Quando eu falo que eu moro no 6º andar, é uma posição. Então, numeral é muito mais complexo que isso. Numeral é uma palavra que indica quantidade, ordem ou posição e operação matemática. Tá bom? E isso você tem que memorizar. Então, eu vou falar de novo de uma forma bem simples, se você puder anotar, tá? Ou você rever a aula, depois você anota isso, rever na aula. Numeral é a palavra que indica quantidade. Quando ele indica a quantidade, ele é um numeral cardinal. Lembra que ele tem uma classificação dentro da classificação. Cardinal. Cardinal é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Porque ele indica quantidade. Para você lembrar de cardinal, quantidade, lembre dos peixinhos do cardume. Contar os peixinhos do cardume. Procurando Nemo. 0, 1, 2, 3, 4. Cardinal indica quantidade, tá bom? Quantidade. Depois tem aqueles que indicam ordem ou posição, que são os ordinais. Ordinário, numeral ordinário ou numeral ordinal. Aí você escolhe como você quer pronunciar isso. Algumas gramáticas colocam ordinal, outras colocam ordinário. O ordinal é que indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Que ele indica ordem ou posição. Como assim ordem ou posição? O primeiro a chegar, o segundo a chegar, então indicando uma ordem. Tá bom? O 15º colocado da lista é uma ordem. Agora, se eu falar posição, o 5º andar, o 6º andar é a posição. Quando você briga de batalha naval, o 5º da 6ª fileira, entendeu? A 5ª pessoa da 6ª fileira, tá vendo? Você está indicando uma posição, tá bom? Então, ordinal indica ordem ou posição, e depois vem aqueles que indicam operação matemática, que são 2 tipos. São os multiplicativos e os fracionários. Vou colocar tudo no singular. Fracionário ou fracional, tá bom? Pode também aparecer com esses 2 nomes, depende da gramática. Fracional ou fracionário. Correto do mesmo jeito. Por que isso aqui? Multiplicativo, obviamente, que multiplica. Eu tenho o dobro da sua idade. Eu ganho o triplo do seu salário. O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, ok? Então, isso daqui são números que indicam multiplicação. Quando eu falo esse número, automaticamente você faz uma conta na sua cabeça. Se você vier para trabalhar comigo, você vai receber o triplo. Entendeu? O triplo, você automaticamente faz a multiplicação na sua cabeça. Porque eles indicam multiplicação, multiplicativo. O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Depois vem os fracionais, os fracionários, que indicam o frac, quebra, né? Fragmentar, frac, quebrar, fractal. Fracionar, dividir. Não existe números divisórios, não mate o professor de vergonha. Não existe número divisório, existem os números fracionais. Meio, metade. Não esqueçam, pelo amor de Deus, metade não é substantivo, metade é um numeral. Ok? Eu tenho metade da sua idade. Ele comeu metade do bolo. Isso não é substantivo. Isso indica uma quantidade, não é isso? Então, uma divisão aqui no caso. Metade, 1/3. Observe agora, não é terço não, porque terço é uma outra coisa. É 1/3. Esse 1 faz parte do numeral. Ok? 1/3. 1/4. Esse quarto sozinho quer dizer outra coisa. 1/4 é um numeral. 1/5, 1/6, 1/7 e assim por diante. Tá? Então, esses são os numerais, claro que eu vou aprofundar com vocês. Eu só quero que vocês tenham um painel. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Esses são os tipos de numerais. Claro que tem alguns que fogem da classificação. Por exemplo, par. As pessoas ficam chocadas porque par é numeral. Dúzia. Dúzia é numeral. Ok? Não entra nessa classificação. Mas dúzia é numeral. Dúzia são quantos ovos? A partir da semana que vem, a dúzia vai ter só 10 ovos. Impossível, porque deixa de ser dúzia. Entendeu? Então, essas palavras que indicam quantidade fixa também são numerais. Ambos entram na classificação de numeral. São 2. Entendeu? Ambos. Então, tome cuidado, porque tem outras palavras também que podem ser classificadas na categoria entram na categoria de numeral.
tá bom? Embora não esteja naqueles números convencionais que você imagina. Por exemplo, década. Não, década não é numeral, porque década é específico. Década são 10 anos. Você não vai falar uma década de árvores, uma década de carros. Você vai falar uma dúzia de carros. Você vai falar ambos os carros, ok? Aí sim funciona como numeral, se você consegue associar com outras coisas. Agora, década, especificamente, década significa 10 anos, portanto é substantivo. Então não confunda, tá bom? Ambos os carros, tá vendo? Essa palavra ambos eu posso associar a qualquer coisa. Ambas as flores, ambos os carros, ambas as mulheres, aí é numeral. Tá bom? Uma dúzia de rosas, uma dúzia de carros, uma dúzia de planetas, tá vendo? Então agora eu sei que é numeral, porque eu posso associar essa palavra com outra, entendeu? E indica o quê? Uma quantidade fixa. Aí sim que eu sei que é numeral. Agora não confunda com semana, por exemplo. Semana não é numeral, semana é especificamente 7 dias. Eu não posso falar uma semana de carros, uma semana de flores. Isso não faz sentido. Tá bom? Numeral. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral. Numeral é o quê? Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem ou posição, operação matemática. Repetindo, ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. É assim que eu fazia com minhas classes presenciais dos alunos militares, mas o que não dá. Então vamos lá. Ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Entendeu? Para vocês memorizarem isso. Ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Vai parecer que está meio louco, mas não. Quem repete essas palavras em voz alta, aproveitando o ritmo, memoriza. Os outros que não fazem isso, não memorizam. Tá bom? Então tá aqui numeral. Depois numeral, professor Eduardo, qual que vem? Ordinal, artigo, substantivo, adjetivo, numeral. Agora a gente vai falar do quê? Vamos falar de verbo. Professor Eduardo, eu odeio os verbos. Isso é muito complicado, ok? Verbo é uma das coisas que mais cai na prova, porque a maior parte dos alunos não sabem verbos. Quem ler vai ter vantagem sobre os demais, ainda mais quem lê livros mais antigos, século XIX, quem lê o Machado de Assis, quem lê o Essa de Queiroz, esses vão ter vantagem, porque eles vão ver que é umas formas verbais que você não escuta de verdade. Porque no cotidiano, os verbos em português foram muito reduzidos, então por isso que os alunos têm tanta dificuldade. Fora que as pessoas erram o tempo todo, entendeu? Você está de um carro dirigindo, o menininho baixa no vidro, compra tio, compra para me ajudar, compra bala para me ajudar. O menino está falando errado, tá bom? Não é compra bala para me ajudar. O verbo comprar é da primeira conjugação, portanto, o certo é compre, tio, compre para me ajudar. Compra é como se fala em Portugal, porque está falando com tu. No Brasil, a gente não está tratando a pessoa por tu. E quando fala a pessoa por tu no Brasil, elas não conjugam o verbo, tá bom? Mas tem regiões do Brasil que falam tu, entendeu? Mas não conjuga o verbo, tá errado. Tu quer, tu tá, tu fez, é pra tu. Isso não faz sentido nenhum. Mesmo no Rio Grande do Sul eles começam com tu e depois eles alteram no meio do processo. No Rio de Janeiro, então, aí que fica mais. Tu. Não dá. Se você usa, você tem que ter uniformidade. Se você trata a pessoa por tu, tem que ser tu do começo ao fim. Entendeu? Se você trata a pessoa por você do começo ao fim. Então você tem que fazer os verbos ficarem adequados. Você não pode alterar verbo no meio do processo. Então, por isso que é o que mais cai, é muito interessante isso. O que mais cai no teste vai ser tu e vós, pode ter certeza. Tu e vós vão ser as pessoas que mais vão cair no teste, tu e vós. E o que mais vai cair no teste? Imperativo. No Brasil, os brasileiros não sabem usar verbos no imperativo. Como os brasileiros não sabem usar verbos no imperativo, o verbo no imperativo é o que mais vai cair nas provas. A minha função é mostrar para vocês as pegadinhas, o que mais cai. Vocês não podem ficar perdendo tempo estudando coisas que não vão cair. Entendeu? Então, aquilo que eu falei para vocês, já anotem aí verbos no imperativo. Nada cai mais do que verbo no imperativo. Claro que eu vou fazer uma aula explicando só isso, mas vamos continuar. Então, verbo é a palavra que indica ação. Existem várias possibilidades de definição de verbo, mas verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno de natureza. Quando eu falo estado, pelo amor de Deus, São Paulo, Santa Catarina, não, isso não é verbo, ok? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno de natureza. Então, por exemplo, correr é uma ação, então correr é verbo. Nadar é uma ação, então nadar é verbo. Chorar é uma ação, chorar é verbo. Entenderam isso? Então, são verbos que indicam ação. Professor, qualquer palavra que termina com R
Então é verbo, não é? É verdade, né? Cobertor, isopor, trator. Claro que não, pelo amor de Deus, não é porque a palavra termina com R que ela é verbo. Todos os verbos terminam com R, mas não é qualquer palavra que termina com R que será verbo. Isopor não é verbo. Como você vai conjugar isso? Eu isopores, tu isopores, ele isopor. Nós isoporamos, vós isoporais, eles isoporam. Isso não existe, ok? Então tomem cuidado. Dor não é verbo, amor não é verbo. Existe o verbo amar. Amar, mas amor não é verbo. Então, verbo é uma palavra que indica, é bom vocês anotarem isso. Verbo é uma palavra que indica ação, estado e fenômeno de natureza. Tá bom? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno de natureza. Quando eu falo estado, você tem que entender o que é estado. Estado é como se fosse uma interrupção da ação, é como uma pausa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Joana está grávida. Gravidez não é uma coisa rápida, é um processo longo. Quando eu falo Joana está grávida, é como se eu interrompesse a ação e visse naquele momento, só naquele momento. Por isso que é estado, entendeu? É como se paralisasse o tempo e visse naquele momento. Joana está grávida. Joana está triste. Joana permaneceu calada. Ela não vai falar nunca mais? Não. Ela permaneceu calada na festa. É como uma interrupção da ação. Vocês estão entendendo? Augusto ficou irritado. Ele nunca mais vai voltar a ficar. Não. É naquele momento, ele ficou naquele estado. Tá vendo? É uma interrupção da ação. Verbos têm sempre a ver com ação. Tá bom? Às vezes é uma ação efetuada pela natureza. Choveu, ventou, relampagueou, relampejou. Tá bom? Relampagueou, aqueles brilhinhos, relampejou, tá bom? Ventou, geou e assim por diante. É uma ação feita pela natureza. Professor, eu tenho uma dúvida sobre verbo. Qual que é o correto? Eu chovo ou eu chuvo? Menino, você tem problemas. Por que você tem problemas? Verbos que indicam o fenômeno da natureza só se conjugam em terceira pessoa. Tem que aprender isso, tá bom? Choveu, choverá, chovia, sempre em terceira pessoa. Porque não tem pessoas que chovem. Você consegue imaginar o diálogo de uma nuvem se aproximando de outra nuvem, falando assim, eu chovo, e você? Eu chuvo. Impossível. Existem verbos que só se conjugam em terceira pessoa. Fora uma variedade enorme de verbos, que tem verbos que são abundantes, verbos que são defectivos, verbos que são anômalos, verbos que não tem todas as pessoas. Claro que eu vou aprofundar isso depois com vocês. Eu quero que vocês entendam genericamente os verbos agora. Mas tem verbos que não tem todas as pessoas. Por exemplo, professor Eduardo, eu explodo ou eu explodo? Nenhuma das duas. Tá bom? Porque pessoas não explodem. Ué, mas e o homem-bomba? O homem-bomba explodiu, o homem-bomba não explode. Quem explode são as bombas, elas explodem, ele vai por tabela. Então, o verbo explodir não tem primeira pessoa, eu explodo, não existe. Claro que as pessoas usam isso metaforicamente. Nossa, explodi ontem, estava nervoso demais, explodi. E está usando uma metáfora, ou seja, está usando a palavra fora do sentido gramatical. Então é uma outra coisa, uma outra lógica. O verbo explodir usa-se a terceira pessoa. As bombas explodem, elas explodiram. Então existe uma questão de lógica. Alguns verbos não possuem todas as pessoas, porque eles muitas vezes não são ações humanas. Tá bom? Então tomem bastante cuidado com isso. Então, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Se vocês estivessem presentes, eu conjugaria com vocês. Se estivesse aqui na sala, porque aqui presente vocês estão, mas se estivesse aqui na sala, eu pediria para vocês conjugarem a primeira pessoa. Eu beijo, tu beijas, ele beija. Nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Tá vendo? O verbo é uma aberração dentro da língua portuguesa. Vocês vão ter que entender isso é muito complicado. Não existe nenhuma classe gramatical como os verbos, porque os verbos têm uma variação a palavra, ela é muito complexa. Ela tem tempo, ela tem modo, ela tem pessoa e às vezes ela tem aspecto verbal. Então não existe nenhuma outra classe gramatical, existe isso, nenhuma delas. Por isso, pasmem,
A gramática atualmente, a gramática quando você vai na universidade, quando você vai para a USP, a USP só acredita que existe somente 2 classes gramaticais. Não 10, apenas 2. Eles falam o seguinte, existe nome e existe verbo. Porque verbo é tão diferente de tudo na língua portuguesa. Verbo tem pessoa, conjuga, varia o tempo todo. Ele nunca... o verbo é uma palavra que indica ação, indica movimento. Ele não só indica movimento, como a própria palavra muda o tempo todo. Ela não é estática. Se você fala hoje, você escreve a palavra de um jeito. Se você faz referência ao passado, é outro. Se você faz referência a um amigo, o verbo muda. Eu era, eu serei, eu seria, eu amo, amarei, amava, ame, tá vendo? Então muda muito o verbo. Ela não só é indicação, como é uma palavra que está completamente em constante ação. Temos que fazer uma aula específica só sobre verbo e eu vou apontar para vocês os verbos mais importantes, os que mais caem, que isso aí já é uma coisa à parte, tá bom? Então verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno de natureza. Isso tem que anotar. Porque numa análise você tem que saber reconhecer imediatamente o que é um verbo. Verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá bom? Depois disso vamos para o pronome. O nome já diz, né? Pronome e entra naquilo que eu falei para vocês. Aqui, nome. Nome em língua portuguesa não é nome de pessoa. Nome é qualquer classe gramatical menos verbo. Ok? Se você tirar o verbo, todas as outras classes podem ser chamadas de nome. Por isso que a gente fala concordância nominal e concordância verbal. Porque se você passar para pensar na lógica, só existe nomes e verbo. Então a concordância pode ser 2 tipos, concordância nominal e concordância verbal. Às vezes eles fundem as duas, concordância, verbo, nominal. Mas só existe concordância nominal e verbal. Tá bom? Então, pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome. Isso por isso que chama pronome. É a palavra que substitui o nome. Claro que eu estou falando aqui que não é nome de pessoa. Ele pode substituir qualquer palavra menos verbo. Entendeu? É isso que o pronome faz. O pronome substitui qualquer palavra menos verbo. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Joana é minha irmã. Joana é minha irmã. Joana é um substantivo. Eu posso, teoricamente, eu só consigo substituir uma palavra pela mesma classe gramatical. É por isso que os pronomes existem. O pronome é uma espécie de carta coringa da gramática, porque ele consegue substituir as outras classes gramaticais. Normalmente, você só substitui uma classe por ela mesma. Eu comprei 12 ovos. Eu comprei 1 dúzia de ovos, 12 e 1 dúzia, numeral. Eu só substituo uma classe gramatical por outra classe gramatical. Eu vi um filme, eu assisti um filme, tá vendo? É verbo, substitui verbo. O pronome não, é uma espécie de carta coringa. Ele consegue substituir outras classes gramaticais, outras palavras. Por exemplo, Joana é minha irmã, ela é minha irmã. Tá vendo que o ela está substituindo a palavra Joana? Por isso que é um pronome, porque substitui um substantivo, substitui outra palavra. Agora, por exemplo, a cadeira é bonita, ela é bonita. Percebeu que coisa estranha? O ela substitui também a palavra cadeira. Tanto substitui o nome da minha irmã como um objeto inanimado. Porque ela substitui qualquer substantivo feminino, tá vendo? O ela. Agora, eu encontrei Joana na rua. Eu a encontrei. Perceberam que esse a aqui não é artigo, ele não está acompanhando nada. Esse a é um pronome, porque ele está substituindo a pessoa. Eu encontrei Joana na rua, eu a encontrei. Eu encontrei Joana e Tabata na rua. Eu as encontrei. Olha que economia. Esse as pequenininho substitui 2 nomes enormes. Para que serve o pronome então? Para fazer o quê? A linguagem ficar mais sintética, mais dinâmica. Imagina se eu tivesse uma sala com 30 alunos e tivesse que dar um recado para todos e não existisse pronomes. Eu tinha que chegar lá e falar o nome de cada um e dizer o pronome. Não, sabe o que eu posso fazer? Eu falo assim, todos devem comparecer. Todos substitui o nome da Aline, da Alice, substitui as pessoas que estão na sala. Substitui o nome de cada pronome, tá vendo? Cada um.
Tá bom? Cada um. Substituir o nome de uma pessoa que eu não sei. Por exemplo, quem esteve aqui? Esse quem está substituindo o nome da pessoa que eu não sei. Tá bom? Alguém rouba alguma coisa minha? Eu falo assim, alguém roubou alguma coisa. E se alguém substitui o nome da pessoa que eu não sei? Entendeu? Que fez a ação. Então, o pronome, ele substitui o nome, mas ele não só faz isso, tá? Não, tá bom? Pronome é a palavra que substitui o nome, anotem a definição. Pronome é a palavra que substitui o nome. Nome eu quero que vocês coloquem entre aspas, porque não é nome de pessoa. Pronome é a palavra que substitui o nome. Nome significa qualquer classe gramatical menos verbo. Pronome é a palavra que substitui o nome e indica relações com as pessoas do discurso. É isso que o pronome faz. Ele substitui o nome e indica relações com as pessoas do discurso. Às vezes ele não está substituindo nada, ele indica uma relação. O que é, professor Eduardo, indicar uma relação? Por exemplo, eu viro para a pessoa e falo assim, seu filho é burro. Seu filho é burro. Esse seu não está substituindo nada. Indica que o filho pertence à pessoa com quem eu estou falando. Seu. Agora se eu viro para ela e falo assim, meu filho é burro. A quem pertence o filho? A pessoa que está falando. Meu filho. Agora eu estou numa reunião e falo, seus filhos são burros. Todos estão ali. Tá vendo? Então não está substituindo. O meu, minha, o seu, sua. Não está substituindo. Tá vendo? Ele não substitui. Ele faz o quê? Indica uma relação das pessoas no discurso. Essa relação pode ser também de posição. Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui na minha mão e digo para vocês, esta caneta é preta. Por que eu vou usar o esta? Porque está perto de mim. Ok? Esta caneta é preta. Atrás aqui da câmera tem um rapaz que está nesse instante segurando uma caneta. Eu olho para ele e pergunto assim para ele, essa caneta é azul? Por que eu falo essa? Porque não está comigo, está com a pessoa com quem eu estou falando. Essa caneta é azul? Porque está com a pessoa com quem eu estou falando. Agora, se eu tivesse um garoto muito longe aqui, eu falo assim, ó, aquele garoto está atrapalhando a aula. Por quê? Porque ele está distante. Então, esse com quem eu estou falando e aquele quando está longe dos dois. Tá vendo? Isso é pronome, ele indica uma relação, um posicionamento. O que dentro de uma frase, ele indica um posicionamento. O onde dentro da frase indica um posicionamento. Por exemplo, uma coisa que os alunos mais erram, os alunos não sabem usar o onde. É uma coisa impressionante. O onde, ele pode ser um advérbio de lugar, mas ele também pode ser um pronome relativo. Então, depende de como você está usando. Então, o que você tem? Depende da gramática também. Então, vamos pensar nesse onde. Esse onde só pode ser usado quando a palavra anterior indicar um lugar. Então, eu posso dizer o seguinte, esta é a casa onde eu nasci. Está corretíssimo. Esta é a casa onde eu nasci. Porque esse onde, ele não está substituindo, ele está fazendo uma relação com a palavra anterior. Está fazendo uma cola com a palavra anterior. Está relacionando, por isso que chama pronome relativo. Tá bem? Então, esta é a casa onde eu nasci. Por que eu uso onde? Porque a palavra anterior é uma casa. É nessa gaveta onde guardo meus documentos, por exemplo. É nessa gaveta onde guardo os meus documentos. Tá bom? Esta é a casa onde eu nasci, esta é a gaveta onde guardo o documento. E pode usar metáfora. É no coração onde guardo os meus sentimentos. Porque aí você usou uma metáfora. É como o coração, que é um órgão, fosse um lugar. Agora você jamais pode escrever o seguinte, esta é uma situação onde o candidato, isso não existe. Situação onde não existe, porque situação não é um lugar. Problema onde não existe. Entendeu? Problema onde é absurdo. Eu pego redações para corrigir e encontro isso o tempo todo. De 10 redações, pelo menos 7 alunos colocam esse onde que eles acham que é elegante. Isso é errado. Isso é erro gravíssimo e você perde ponto. O onde só pode ser usado quando a palavra anterior indicar um lugar. Esta é uma situação onde, é um problema onde. Esse é um processo onde não. Tá? É um processo em que, é uma situação em que. É uma situação da qual, então cuidado com esse onde, tá? Onde também é pronome, pode funcionar como pronome relativo, o que é pronome relativo, o a quem é pronome relativo, o cujo, que é um dos que mais cai, porque ninguém sabe usar, é o que mais vai cair, porque ninguém sabe usar, e é muito ligado à documentação,
militar, então esse cujo aparece o tempo todo, você realmente tem que saber fazer, porque você tem que ler aquilo e você tem que também fazer relatório, então você tem que saber usar. Então, olha bem, pronome é a palavra que substitui o nome, mas indica relações com as pessoas do discurso. O seu, sua, o cujo, tá bom? O quais e assim por diante. Tem vários outros pronomes, o este, esse e aquele. Você tem que entender o seguinte, morfologia só existe no contexto. A mesma palavrinha que você está usando aqui, ela pode ser uma coisa, no outro lado ela tem que ser outra. Por isso que você tem que saber o nome de cada uma delas e saber para que serve. Pronome é a palavra que substitui o nome e indica relações das pessoas do discurso. Tem que memorizar isso. Pronome é a palavra que substitui o nome e indica relações das pessoas do discurso, porque aí você vai saber classificar. Se você não souber a definição, você não classifica. Porque a mesma palavra, às vezes, a mesma palavra tem 5 classificações diferentes. Entendeu? Você tem que perceber que aqui ele está sendo numeral, aqui ele está sendo substantivo, aqui ele está dando uma qualidade. Você tem que saber.